Você já se perguntou por que duas mulheres, que cresceram na mesma rua, estudaram na mesma escola e têm a mesma fé, chegam aos 40 anos em destinos completamente diferentes? Enquanto uma parece florescer, a outra parece estar apenas sobrevivendo. Muitas pessoas chamam isso de sorte, outras chamam de destino. Mas a verdade é muito mais perturbadora. O que separa essas duas mulheres não é o saldo bancário ou a oportunidade que bateu à porta. É uma grade invisível, forjada por gerações, que chamamos de prisão mental. Aqui no calor de Salvador, onde o sol brilha para todos, nem todos conseguem sentir o seu calor. Existem mulheres que vivem como se estivessem em um deserto, mesmo estando à beira-mar. Elas são prisioneiras de mentiras hereditárias, vozes silenciosas que dizem que a escassez é um sinal de humildade e que o sucesso é algo perigoso para quem quer ir para o céu. Antes de eu te mostrar como Miriam e Sara quebraram essas grades, eu preciso que você tome uma decisão agora. Se você sente que também tem um potencial trancado dentro de você, clique no botão de se inscrever e deixe seu like. Isso não é apenas um número. É um sinal para o algoritmo de que este conteúdo de transformação deve chegar a mais mulheres que... Um método milenar que Zuleika chamava de o sistema das 3 portas. Prepare-se, pois o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser o desconforto necessário para você parar de aceitar as migalhas que a vida te oferece e passar a ocupar o lugar que já foi reservado para você. A pobreza que te limita pode não estar na sua carteira, mas na forma como você enxerga o mundo. Vamos atravessar a primeira porta. Você provavelmente cresceu ouvindo que ser humilde é sinônimo de ter pouco, ou que o sofrimento é o único caminho para a santidade. Fomos ensinadas a baixar a cabeça e a aceitar a escassez como se ela fosse uma medalha de honra espiritual. Mas e se eu te dissesse que essa ideia de humildade, que você carrega como um fardo, é, na verdade, a maior barreira entre você e as promessas de Deus? O que muitos chamam de ser humilde é, na verdade, uma limitação severa de fé. É uma visão distorcida que confunde simplicidade de coração com a aceitação da mediocridade. Muitas vezes, usamos a palavra humildade para camuflar o medo de brilhar, o medo de assumir responsabilidades maiores ou a insegurança de não se sentir digna. É mais confortável dizer que não queremos muito porque somos humildes do que admitir que temos pavor de falhar ao tentar o extraordinário. Essa é a quebra de expectativa que você precisa enfrentar hoje. A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesma, mas sim pensar menos em si mesma e mais no propósito que você foi chamada para cumprir. Quando você se recusa a crescer, a prosperar e a usar seus talentos em sua plenitude, você não está sendo humilde. Você está sendo negligente com o sopro de vida que recebeu. A pobreza mental se disfarça de virtude para que você não perceba que está em uma cela. Ela te faz acreditar que desejar uma vida melhor, um salário justo ou o reconhecimento pelo seu trabalho é sinal de ganância. Mas a verdade é que a escassez não edifica ninguém. Ela apenas limita a sua capacidade de ser uma bênção na vida de outros. Se você não tem, você não pode transbordar. Se você vive no limite, sua mente fica ocupada apenas com a sobrevivência. E uma mente que só sobrevive não tem espaço para criar, para liderar ou para transformar a realidade ao seu redor. Entenda que a porta estreita mencionada por Jesus não é uma porta de miséria, mas uma porta de renúncia ao que é comum para acessar o que é excelente. É o caminho difícil de abandonar as velhas desculpas para abraçar uma nova mentalidade. Se você continuar definindo sua falta de visão como vontade de Deus, você passará a vida inteira assistindo aos outros atravessarem pontes que foram construídas para você também. A mudança começa quando você para de romantizar a sua estagnação. Para que essa mudança de mentalidade não seja apenas um surto de motivação passageira que morre na próxima segunda-feira, você precisa de um mapa. Zuleika, com a sabedoria de quem já viu muitas mulheres se perderem no labirinto da autossabotagem, não oferecia apenas conselhos vagos. Ela apresentava o que chamava de sistema das 3 portas. Esse método não é uma fórmula mágica de enriquecimento rápido, mas um processo rigoroso de engenharia espiritual e mental que exige coragem para ser atravessado.
Imagine que sua vida hoje é uma sala fechada, onde as paredes são feitas de crenças que você herdou e nunca questionou. Para sair desse lugar e alcançar a plenitude que você sente que existe, mas que nunca toca, você obrigatoriamente terá que passar por 3 estágios sucessivos. A primeira porta é o reconhecimento. É o momento do choque, onde as escamas caem e você finalmente enxerga a prisão invisível. É aqui que você identifica as mentiras que te contaram sobre merecimento e entende que a sua realidade atual é fruto dos padrões que você aceitou como verdade. Sem atravessar essa porta, qualquer tentativa de mudança é superficial, porque você ainda estará operando sob o software da escassez. A segunda porta é a renovação. Esta é a fase da ação prática e da metanoia, a transformação da mente. É o estágio onde o conhecimento se torna hábito. Não basta saber que você está presa. É necessário aprender a caminhar em liberdade, desconstruindo comportamentos antigos e instalando novos caminhos neurais através da disciplina e da fé ativa. É a porta onde você decide agir, mesmo quando o medo tenta te paralisar. Finalmente, chegamos à terceira porta, o recebimento. Muitos acreditam que receber é a parte fácil, mas, para quem foi treinada na pobreza mental, o sucesso pode ser assustador. O recebimento é a porta da sustentabilidade, onde você aprende a gerir a abundância sem culpa, entendendo que a prosperidade é uma ferramenta para o propósito e não um fim em si mesma. Zuleika ensinava que a maioria das pessoas para na soleira da primeira porta, com medo do que encontrará do outro lado. Mas, se você ficar comigo até o final, eu vou te mostrar exatamente como Miriam e Sara colocaram o pé em cada uma dessas portas, mudando para sempre a história de suas linhagens. O sistema está diante de você agora. A questão é se você terá a ousadia de girar a maçaneta. Para entendermos como esse sistema funciona na prática, precisamos olhar para as ruas de Salvador, onde o asfalto quente e o cheiro de acarajé formam o cenário da vida de 2 mulheres que poderiam ser você, sua vizinha ou sua melhor amiga. Miriam tem 42 anos e é o retrato vivo da lealdade mal direcionada. Há mais de uma década, ela atravessa a cidade para trabalhar em uma transportadora. Ela é a primeira a chegar, a última a sair e aquela que resolve os problemas que ninguém mais quer tocar. No entanto, sua conta bancária e seu cargo permanecem estagnados desde o primeiro ano. Miriam vive sob o peso de uma regra silenciosa que aprendeu com sua mãe. A de que ser uma boa funcionária é ser invisível, e que pedir um aumento ou desejar um cargo de liderança é uma prova de ganância que desagrada a Deus. Ela confunde a sua passividade com retidão, enquanto vê pessoas menos qualificadas subirem degraus que ela mesma construiu. A poucos quilômetros dali, encontramos Sara, de 35 anos, cujas mãos carregam um talento que muitos chamariam de divino. Ela cria peças de artesanato que transbordam alma, mas Sara as vende por preços irrisórios, quase pedindo desculpas por cobrar. Mãe de 2 filhos, ela equilibra a produção entre as tarefas domésticas e a crença de que viver da própria arte é um privilégio destinado apenas aos ricos, aos que têm herança ou aos que nasceram com o tal perfil do sucesso. Para ela, o trabalho duro deve ser pesado e sofrido para ter valor. Se vem de um talento natural e prazeroso, ela sente que não tem o direito de cobrar o que a peça realmente vale. Sara é o exemplo do talento enterrado pelo medo do julgamento e pela barreira do não merecimento. Essas 2 mulheres se encontram todas as semanas em um pequeno círculo de leitura e oração, sob a luz amarela da sala de Dona Zuleika. Entre um café e uma conversa, a mentora observa o cansaço nos olhos de Miriam e a frustração contida no sorriso de Sara. Zuleika sabe que o problema delas não é a falta de esforço ou de habilidade, mas o solo onde elas estão tentando plantar. Elas estão tentando colher frutos de abundância enquanto regam raízes de escassez. O subúrbio baiano, com toda a sua riqueza cultural, também é o berço de frases que ecoam como sentenças. Nós nascemos para servir. Dinheiro não dá em árvore. Melhor um pouco com Deus do que muito sem Ele. Zuleika entende que, antes de mudarem suas realidades externas, Miriam e Sara precisarão enfrentar os fantasmas que habitam suas próprias mentes. E é nesse cenário de calor e resistência
que a jornada pelas 3 portas começa. A primeira porta se abre com um estalo seco, o som da realidade se partindo diante dos olhos de Miriam e Sara. Zuleika, sentada em sua poltrona de vime, não usa palavras suaves. Ela usa a verdade como um bisturi. Ela cita Romanos 12:2, mas de uma forma que elas nunca ouviram na igreja. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Zuleika explica que o conformismo não é apenas sobre pecado moral, mas sobre aceitar a forma, o molde de escassez que o mundo tentou lhes impor. O reconhecimento é a fase mais dolorosa, porque exige que você admita que a sua vida atual é, em grande parte, um reflexo do que você aceitou como... Zuleika olha para as mãos de Sara, sujas de tinta e argila, e aponta para as rachaduras na parede da sala. Ela diz que a escassez que Sara vive é um padrão que ela viu em sua avó e em sua mãe, uma crença de que o esforço deve ser penoso e que o lucro é sujo. O reconhecimento é entender que você está operando um software antigo em um computador que foi feito para coisas grandes. É identificar a voz que sussurra que você não tem o perfil do sucesso, ou que mulheres da sua origem só podem chegar até certo ponto. Zuleika chama isso de quebra do padrão de migalhas. Elas começam a entender que o conflito interno que sentem, aquele desejo de querer mais misturado com a culpa de se sentirem ingratas, é, na verdade, a alma tentando romper as grades da prisão mental. Nesta etapa, o reconhecimento exige que elas listem cada pensamento de limitação que aceitaram como dogma. É um processo de desaprendizagem. Sara chora ao perceber que estava ensinando os filhos a serem pequenos, repetindo as mesmas frases de derrota que ouviu na infância. Miriam sente o peso de 10 anos de promoções perdidas por pura falta de coragem em se posicionar. Elas percebem que a primeira porta é sobre a consciência de que você é a guardiã da sua própria cela. O sistema de Zuleika mostra que Deus não pode encher uma mão que está fechada segurando o passado. Para atravessar essa porta, elas precisam soltar as justificativas teológicas que usavam para validar a própria miséria e encarar o fato de que a renovação começa no momento em que você para de chamar sua covardia de humildade. Reconhecer a prisão é o primeiro passo, mas encarar o caminho que leva à liberdade exige mais do que apenas consciência. Exige método e ferramentas de apoio. Zuleika sabia que a mente humana é mestre em retornar aos velhos hábitos assim que o entusiasmo inicial desaparece. Por isso, ela não deixava Miriam e Sara apenas com a teoria. Ela as ensinava que a jornada entre o reconhecimento da escassez e o recebimento da promessa é um deserto que não se atravessa sem um guia. É nesse ponto de transição que a vontade de mudar precisa de um plano estruturado para não se perder nas distrações do dia a dia ou no cansaço das ladeiras de Salvador. A transformação que você busca não é um evento isolado, mas uma construção diária feita de pequenas vitórias sobre a sua própria resistência interna. A segunda porta se abre sob o signo do movimento, e seu nome é renovação. Se o reconhecimento foi sobre abrir os olhos, a renovação é sobre colocar os pés no caminho, mesmo que eles tremam. Zuleika ensinava que a mente não se transforma apenas com oração, mas com o enfrentamento direto do medo. Para Miriam, a renovação significou o fim da sua invisibilidade voluntária. Ela passou semanas debruçada sobre as planilhas da transportadora, não apenas cumprindo ordens, mas buscando falhas que ninguém via. Ela desenvolveu um projeto completo de otimização logística que poderia economizar milhares de reais para a empresa. O momento da travessia não foi quando ela terminou o projeto, mas quando ela bateu na porta da diretoria e, pela primeira vez em 12 anos, não entrou para levar um café, mas para exigir uma audiência. Ela sentiu o estômago revirar e a voz de sua mãe ecoar dizendo para ela não ser atrevida. Mas ela atravessou a porta com medo mesmo, trocando a segurança da estagnação pelo risco da expansão. Para Sara, a segunda porta exigiu uma coragem diferente. A coragem de ser vista e de dar valor ao que suas mãos produziam. Renovação, para ela, foi transformar a mesa da sala em um laboratório de negócios. Ela parou de vender suas peças para vizinhos por qualquer valor e começou a estudar precificação e branding. Ela enfrentou o julgamento das amigas que achavam que ela estava ficando orgulhosa
só porque decidiu que seu talento não era caridade. O ápice da sua renovação foi o dia em que ela postou seu primeiro catálogo com preços que refletiam a dignidade do seu trabalho e alugou um pequeno espaço para seu ateliê. Sara entendeu que a renovação da mente exige a morte da mulher que aceitava pouco para não incomodar ninguém. A renovação é o estágio onde a metanoia se torna prática. É o momento em que você substitui o hábito de reclamar pelo hábito de criar soluções. Zuleika observava as duas com um sorriso discreto, sabendo que elas estavam aprendendo a lição mais difícil. Deus provê a semente, mas quem cultiva a terra é você. Elas aprenderam que o caminho estreito é estreito justamente porque nele não cabe o peso das desculpas e das expectativas dos outros. A segunda porta é o campo de treinamento onde a mentalidade de escrava é destruída para que a mentalidade de herdeira possa florescer. Elas pararam de esperar por uma oportunidade e passaram a se tornar a própria oportunidade. A renovação é o suor que valida a fé. A terceira porta é o estágio do recebimento. O momento em que a promessa deixa de ser uma esperança distante para se tornar a realidade palpável que molda o seu dia a dia. Para compreender o poder dessa transformação, precisamos dar um salto no tempo e observar o que 10 anos de fidelidade ao método de Zuleika foram capazes de construir. Miriam não é mais a assistente administrativa que temia a própria sombra nos corredores da transportadora. Hoje, ela caminha com a postura de quem governa, ocupando o cargo de gerente regional. O medo de ser vista como gananciosa foi substituído pela certeza de que sua liderança é um serviço necessário. Ela não apenas aumentou sua renda de forma exponencial, mas tornou-se a mão que abre portas para outras mulheres, provando que o sucesso, quando fundamentado em princípios, é uma ferramenta de libertação para todo o entorno. Miriam entendeu que o recebimento exige uma mente expandida, capaz de gerir a abundância sem o peso da culpa que a paralisava no passado. Sara, por sua vez, transformou aquela mesa de sala em uma marca reconhecida, com um ateliê que é referência de design e propósito. Seus filhos não cresceram ouvindo sobre as limitações do orçamento, mas presenciando o poder de uma mãe que decidiu ser a arquiteta de sua própria história. Sara não se sente mais constrangida ao cobrar o valor justo. Ela entende que seu lucro é a semente que financia seus sonhos e a educação de sua linhagem. O recebimento, para ela, foi a prova social de que o talento, quando aliado à mentalidade de governo e à gestão estratégica, rompe qualquer barreira de classe ou origem. Ela atravessou a porta da escassez e agora habita o território da plenitude, onde o trabalho não é mais um fardo de sobrevivência, mas uma expressão de sua identidade divina. O salto temporal revela que a mudança de mentalidade é a única herança que ninguém pode roubar. Elas são a prova viva de que o recebimento é o destino final de quem teve a coragem de passar pelo reconhecimento e pela renovação. A terceira porta é onde a fé encontra a evidência, e onde a vida abundante, prometida há milênios, deixa de ser um versículo na parede para se tornar o ar que elas respiram. Elas aprenderam que receber é tão sagrado quanto dar, e que a maior honra que podem prestar a Deus é viver a vida extraordinária para a qual foram originalmente desenhadas. A jornada termina onde tudo começou, mas nada permanece igual. O ciclo se fecha sob o céu de Salvador, no dia em que a comunidade se reúne para se despedir de Zuleika. No velório da mentora, não há o peso do desespero, mas uma reverência profunda pelo legado que ela plantou. Miriam, agora uma executiva respeitada, e Sara, uma empresária de sucesso, observam o caixão da mulher que lhes ensinou a enxergar o invisível. Entre os pertences deixados por Zuleika, uma última carta é lida, revelando uma verdade que ecoa como um trovão no peito de todos os presentes. Seu maior arrependimento não foi o que ela fez, mas o que deixou de fazer. Ela confessou que passou décadas olhando para as portas abertas antes de ter a coragem de atravessá-las, e que sua missão final foi garantir que outras mulheres não perdessem o tempo que ela perdeu. A morte de Zuleika é o último ensinamento sobre a urgência da vida. É o lembrete de que a porta estreita não fica aberta para sempre. Agora, a pergunta que paira no ar não é sobre o passado de Miriam ou Sara, mas sobre o seu presente. Você ouviu sobre as 3 portas, entendeu o sistema e viu o que acontece quando a pobreza mental
é substituída por uma mentalidade de governo. A história delas termina aqui para que a sua possa finalmente começar. O que separa você do salto temporal de 10 anos que mostramos não é o tempo, mas a decisão que você vai tomar na próxima segunda-feira. Você vai continuar usando a sua fé como desculpa para a sua estagnação, ou vai usar a sua fé como combustível para a sua ascensão. A cela está aberta, mas sair dela exige o esforço de caminhar. Se esta mensagem tocou a sua alma e despertou algo que estava adormecido, não saia daqui da mesma forma que entrou. Tome posse da sua jornada agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para que a sua mente seja alimentada constantemente com o que te faz crescer. Deixe seu like como um selo de compromisso com o seu novo eu e compartilhe este vídeo com aquela mulher que você sabe que nasceu para ser águia, mas ainda está vivendo como se fosse pardal. O mundo está esperando pelo seu transbordo, e a primeira porta já está diante de você. Gire a maçaneta, atravesse e nunca mais aceite nada menos do que a plenitude que Deus preparou para a sua história. O seu tempo de migalhas acabou. Nos vemos no próximo vídeo, no caminho da liberdade.